está lhe pesando, uma preocupação, um cuidado, um fardo. Meu Deus, nós entregamos isto agora diante do Senhor e nós te pedimos, Senhor, cuida. Pai, abre as portas, dá a solução, direciona, Senhor. Pai, nós entregamos isso diante das Tuas mãos, no ato de fé, Senhor, para que nós tenhamos a certeza de que não fomos nós quem fizemos, não fomos nós quem decidimos, não fomos nós quem colocamos a nossa mão apenas, mas o Senhor operou e o Senhor esteve à frente e o Senhor deu vitória e fez conforme a Tua vontade, Senhor. E nós colocamos, Pai, essas necessidades do cartão agora, cada uma delas, e nós te pedimos, Senhor, Tu que conheces o tempo certo, o propósito certo, o modo correto, Senhor, vai liberando esta vitória, Senhor, vai liberando, Senhor, esta vitória, e nós queremos te pedir, Pai, esteja trazendo circunstâncias, Pai, para aquelas situações, ó Deus, que precisam ainda ser mexidas, aquela situação, Pai, que o coração de alguém precisa ser mudado. Meu Deus, vai envolvendo essas pessoas com Teu amor e Tua graça, trabalhando em seus corações. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós estamos crendo nessa vitória, crendo que vamos receber das Tuas mãos a bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Pode se sentar. Deus abençoe sua vida, o seu coração. Amém? Quantos estão felizes aí com Jesus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, minha amada, abra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. Espero de alguma maneira estar edificando a tua vida, te levando a entender coisas preciosas com relação à vida cristã. Que Deus nos capacite nesse momento de ministração da palavra e que a graça de Deus venha sobre nós. 1 Pedro 5, 8. Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, seria resistindo ao inimigo. Resistindo ao inimigo. E nós vamos ver um trecho em 1 Pedro e também um trecho em Tiago, que vai nos dar subsídios dentro daquilo que a gente quer ministrar, que Deus quer ministrar aos nossos corações. Você vai ver que essa vida não é fácil, não é moleza, não é um clube de lazer, é um campo de batalha. E se realmente queremos triunfar sobre as armas do inimigo, as estratégias de Satanás, as ciladas que o inimigo tenta lançar contra nós, desânimo, uma série de coisas que Satanás tenta de alguma maneira afetar a nossa vida, você vai aprender que nós precisamos desenvolver uma fé inteligente e precisamos ampliar a nossa resistência espiritual através de princípios essenciais da nossa fé, da nossa vida em Deus. Você vai entender que nós estamos nesse mundo para sermos treinados por Deus, para sermos forjados no campo de batalha, e o nosso Deus é tremendo, pela graça dele, ele nos dará a vitória. Amém? Quem quer bênçãos aí em 2020, fala glória a Deus. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. O bom do crente é isso, ele já entra na batalha sabendo o final dela. E a Bíblia promete que o final da batalha, você vai sair vencedor. Porque Jesus está com você, você está nele, ele está no seu coração. E não importa aquilo que você está enfrentando hoje, as dificuldades, os problemas, as lutas que eu e você vamos enfrentar, Jesus está conosco no barco dessa vida. E basta uma palavra do nosso mestre, tudo pode ser modificado, tudo pode ser transformado. O nosso Deus é mais do que vencedor. Vamos ver então o que diz a palavra em 1 Pedro 5, 8 a 9. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé,
certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Às vezes a gente está sofrendo, passando uma dificuldade ou outra, um problema, uma tribulação, e o diabo quer que a gente pense que é só nós que passamos por isso. Geralmente a gente, quando está na luta, na dificuldade, o diabo fala só para o nosso ouvido: mas você não é filho de Deus, por que você está sofrendo? Por que essa dificuldade se levantou contra você? Ele tenta gerar crises de fé, gerar incredulidade no nosso coração, como se só nós, eu, você, cada um de nós, só nós estivéssemos sofrendo no mundo. Mas a Bíblia aqui relata, querido, que não é só você, não é só eu, não somos só nós, ao redor da irmandade, os demais irmãos espalhados pelo mundo, todos nós vamos passar por lutas e problemas. Nós precisamos resistir ao inimigo firmes na fé. Fala comigo: resistência através da fé. Será que você está resistindo ao inimigo, querido, com um coração cheio de fé? Aqui está o segredo da vitória, um dos grandes segredos que a palavra de Deus nos ensina. Ele diz: sede sóbrios. Sobriedade é aquela pessoa prudente, aquela pessoa que tem domínio de si, que não é desgovernada, que é controlada pelo Espírito Santo. A Bíblia continua dizendo: sede vigilantes. Vigia, irmão, fica atento, fique vigilante. Vigia aquele que cuida, para que quando o inimigo venha, a cidade, o lugar, o seu coração, a sua casa esteja preparada. Vigia, meu irmão, porque o diabo, o vosso adversário, e ele é o seu adversário, o meu adversário, adversário de todo cristão, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Tomara que ele não devore você, amém? E só com Jesus, só nele, nós não seremos devorados, mas iremos triunfar sobre eles, pela graça de Deus. Agora abra comigo também, Tiago 4, 7 a 8. Tiago 4, 7 a 8, é o texto-chave da nossa ministração nessa noite. Aquele outro era apenas um texto de apoio, tremendo também, que nos ensina essas chaves que nós já mencionamos. Mas o texto-chave está aqui. A Bíblia diz em Tiago 4, 7 e 8: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Será que o diabo está fugindo de você? Ou você fugindo do diabo? Como é que está a sua vida, querido? Você tem triunfado sobre Satanás e seus demônios? Ou o diabo está pintando e bordando na sua vida? Daí a importância dessa palavra nessa noite. Olha o que diz o versículo 8, é a chave da vitória. Ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, convertam-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Amém? Muita gente que só quer ser exaltada, só quer ser bem-aventurado e tal. Mas, meu irmão, não tem como você ser exaltado por Deus se primeiro você não se humilhar. Se primeiro você não se quebrantar, se você não se afligir, lamentar, chorar, se converter, como diz aqui, e aplicar esses princípios que a palavra de Deus está dizendo. Ou você se sujeita a Deus, se coloca debaixo de Deus, em submissão, debaixo da missão de Deus para a sua vida. Ou então você vai se submeter a Satanás. Você tem duas escolhas. Quem é que quer governar a sua vida? O Rei Jesus, em submissão a Deus? Ou você quer ser escravizado, manipulado, usado e abusado pelo inimigo? A Bíblia diz: resistir ao diabo. Ou seja, a nossa resistência não pode ser contra Deus.
E como tem gente resistindo a Deus hoje, endurecendo o seu coração para Deus, resistindo a Deus em vez de resistir ao diabo. E a Bíblia diz: se eu me sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Deus te chamou para botar o diabo para correr. Amém? Quem recebe essa palavra sobre a sua vida, fala glória a Deus. Querido, Deus te chamou para você ser temido pelo seu inimigo. O inimigo vai ter medo de você. Mas qual é o segredo para essa vida cristã triunfante, vitoriosa, abundante que Deus tem para mim e para você? Querido, a vida cristã é um campo de treinamento, é um campo de batalha, não é um clube de lazer. Nós estamos nesse mundo para triunfar no Senhor. E esse triunfo só vai existir se nós tivermos fé, caráter, disciplina e vivemos na força e no poder do Senhor. Não sei se vocês sabem, né? Quando você entra no exército, você entra num centro de treinamento. E nesse centro de treinamento é isso que eles procuram fazer com o soldado: gerar disciplina, gerar uma pessoa, um soldado disciplinado, um soldado capacitado, um soldado que sabe estar debaixo de uma missão, em submissão, um soldado que sabe obedecer, um soldado que tem alvo, que tem propósito, que é especializado em algo, e ali também tem cadeia de autoridade. Querido, será que você tem sido obediente ao general, Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso? Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui, querido, é: submeta-se a Deus. Fala comigo: eu preciso me submeter a Deus. E querido, é simples: se você não se submete a Deus, você só tem outra alternativa: você está resistindo a Deus. E o diabo, ele não vai fugir de você, ele vai se apegar a você. Ele vai deitar e rolar na sua vida. Se você não se submeter a Deus, automaticamente você está resistindo ao Senhor. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos falar com Deus depois dessa linda palavra. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra porque nós não queremos te resistir. Não queremos resistir à ministração da Tua palavra, ao Teu Espírito Santo. Nós queremos abrir o nosso coração, Pai. Nós queremos estar debaixo da missão de Deus, do chamado de Deus, daquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, nesse lugar, ó Deus, nesse momento da nossa história de vida. Ajuda-nos a sermos submissos ao Senhor. Ajuda-nos a andarmos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Abençoa o Teu povo com a Sua palavra, Pai, e fala conosco em nome de Jesus. Então, querido, a pergunta que surge é isso: como é que nós vamos resistir ao inimigo? E a resposta e o primeiro princípio que nós aprendemos é esse: submeta-se a Deus. Nos dias de hoje nós temos dificuldades com relação à submissão. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes você teve uma má referência de autoridade. Geralmente na tua infância, às vezes você teve um pai, uma mãe, né, que tiveram dificuldade de ser um exemplo para você como autoridade. E por causa dessa dificuldade de paternidade ou de maternidade, ou então às vezes com os avós, parentes que estão sobre você, você tem resistência de estar submisso ao Senhor. Tem muita gente assim dentro da igreja, você não imagina como. Gente rebelde, gente que resiste a Deus, gente que endurece o coração, gente que não está disposta a obedecer a palavra, muito menos a liderança espiritual. Muitas vezes porque tem uma resistência do coração, dentro do coração, com relação a uma referência que aconteceu dentro da sua casa, de um modelo de autoridade, que em vez de se tornar um modelo de autoridade bom, maravilhoso, um exemplo, às vezes foi um mau exemplo, uma má referência para você. Então, querido, há esperança para mim e para você. Talvez às vezes você se sinta um órfão, você se sinta às vezes até filho, mas de um pai ausente. Querido, a Bíblia diz no Salmo 68 que Deus é o pai dos órfãos. Amém? E Ele é o juiz das viúvas. Tem muita mulher que se sente assim dentro da sua casa, às vezes casada com um marido que está morto, ausente emocionalmente.
Querido, Deus é o seu juiz. Deus está disposto a suprir as tuas carências. Deus está disposto a regularizar essa situação que está difícil dentro do seu coração, se você se colocar com humildade, com quebrantamento aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, por mais que eu tenha tido um modelo de autoridade terrível na minha infância, a tua palavra diz que o Senhor é um Pai bondoso. O Senhor é um Pai maravilhoso, é um Deus que me ama e que é capaz de suprir todas as minhas carências e me dar vitória sobre o inimigo das minhas almas. Amém? Querido, lembre-se disso. Hoje a rebeldia é mais popular do que a obediência. A obediência é colocada pela mídia, pela televisão, nas universidades, nos centros acadêmicos, nas escolas, como algo terrível. E a rebeldia é promovida nos dias de hoje. Não sei se você percebe isso, principalmente na área da educação. E aí nós temos os professores tendo o trabalho hoje de cuidar da meninada, porque eles não aprendem a obediência dentro das casas. Muitas vezes porque tem más referências de autoridade, ou falta de autoridade e imposição de limites dentro das suas casas. Querido, a rebeldia hoje pode ser popular, mas na palavra de Deus é um princípio satânico. Nós temos aprendido com o pastor Volteni, eu nunca me esqueço das palavras dele, né? Ele sempre ensinando para nós, ele fala: olha, o rebelde, Satanás tem na sua mão. E a hora que quiser o rebelde, Satanás faz assim, esmaga ele. Você quer estar nas mãos de Deus ou nas mãos do inimigo? Então não se rebele diante do Senhor. Por mais que a rebeldia é popular, e a lealdade e a fidelidade é colocado como uma coisa cafona, eu e você fomos chamados por Deus para sermos leais a Deus, para sermos fiéis a Deus, para sermos consagrados a Deus, para sermos santificados ao Senhor e para sermos obedientes ao nosso Deus. Amém? Será que você é submisso a Deus? Tem muita gente que quer Deus, o Deus do amor, o Deus do perdão, mas não querem as demandas do Senhor, as ordenanças do Senhor, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Não tem como, irmãos. Jesus mesmo disse: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. É fácil falar: eu amo Jesus, eu amo a Deus. Mas você tem obedecido a Deus? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você tem deixado Jesus falar com você? Ou você tem resistido a Ele, querido? Jesus é o Senhor. Tem muitos crentes que esquecem isso. Quem é o Senhor da sua vida? É Ele. E se Ele é o Senhor, nós somos servos. E o bom servo é aquele que obedece. Será que temos sido bons servos do Senhor, querido, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos? Jesus é o Senhor, nós somos seus servos. E quem serve ao Senhor é obediente. Amém? O bom filho dentro da casa, quem é, querido? É o rebelde? É aquele que dá trabalho? É aquele que faz o que quer? Ou é aquele que é obediente? Aquele que dá orgulho ao coração do pai, da mãe, de dizendo: olha, esse é meu filho amado, que me dá prazer, esse é meu filho amado, né? Minha filha amada, é a pessoa que alegra o meu coração, não me dá trabalho, pelo contrário, resolve problemas, me ajuda, alivia minha carga. Querido, você tem gerado problemas para Deus, ou você tem resolvido problemas seus e de outras pessoas para Deus? Amém? Michael Murdock diz que no final da sua vida, você vai ser lembrado por duas coisas: ou pelos problemas que você causou, ou pelos problemas que você resolveu. Eu não sei você, querido, eu desejo no meu coração ser um resolvedor de problemas. Amém? Segura no ombro do seu irmão e fala: Deus te chamou para ser um resolvedor de problemas, e não para causar problemas, irmãos. Lembre-se disso. O obediente é aquele que resolve o problema, é aquele que recebe uma missão de Deus e cumpre, e faz, e é fiel, é leal, é obediente. Quem não obedece a Cristo, meu irmão, não vencerá a batalha espiritual. Satanás vai detonar ele. Satanás não vai fugir dele, vai se apegar a ele.
vai deitar e rolar na vida dele, vai deitar e rolar na família dele, vai deitar e rolar nas finanças dele, vai deitar e rolar na vida afetiva dele, por falta de submissão, porque não se submete a Deus, mas resiste ao Senhor. Irmão, presta atenção no que eu vou falar. A obediência é a plataforma de autoridade que nós temos no mundo espiritual. Fala comigo, a minha obediência é a plataforma que me dá autoridade no mundo espiritual. O mundo espiritual, querido, quanto mais obediente, mais ungido você é. Quanto mais obediente, mais temido você é no inferno. Quanto mais obediente, maior a tua autoridade no mundo espiritual e mais temido você vai ser por Satanás e seus demônios. Você está me entendendo? Não é quem canta bonito, não é quem fala em línguas, não é quem é cheio de dons e talentos, não é quem vem bonitinho na igreja, não é aquele que às vezes vem todo o culto, mas não obedece nada do que está sendo pregado, irmão. Sabe a Bíblia do começo ao fim, sabe vários versículos de cor, mas não coloca em prática a palavra de Deus, não tem autoridade no mundo espiritual, não se submete a Deus. Quantos vão se submeter a Deus? Dão glória a Deus aí bem alto em nome de Jesus. Submissão é estar debaixo da missão de Deus. Submeta-se a Deus é o primeiro princípio que nós aprendemos. Segundo princípio, achegar-se a Deus. Meu irmão, será que você tem vivido próximo de Deus? A vida cristã nada mais é, nós aprendemos isso desde pequenininho, é um relacionamento íntimo com Deus. Você tem intimidade com Deus, quando Deus fala com você, você percebe a voz dele. Quando o Espírito Santo pode usar qualquer um aqui, até uma criança, o Espírito Santo pode usar. Você está atento para ouvir a voz de Deus, porque está próximo de Deus, se achega a Deus. É uma mulher de oração, é um homem que lê a palavra, é alguém que teme ao Senhor, é alguém que tem buscado a presença de Deus, a face de Deus. Achegar-se a Deus é o segundo princípio que nós aprendemos. Querido, como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua leitura da palavra de Deus? A nossa vida de oração, por exemplo, é o termômetro da qualidade do nosso relacionamento com Deus. Se você não ora, você não está bem com Deus. Se você ora pouco, só na hora do rango, isso é muito pouco para alimentar a tua vida espiritual, irmão. Tem gente que nem nessa hora ora, né? Só quando o negócio pega, né? É igual o ateu que não acredita em Deus, mas quando o avião está caindo, ai meu Deus! Tem gente que só ora quando o negócio vai mal. Irmãos, não é para ser assim a nossa vida espiritual. É para nós nos achegarmos a Deus. Se achegue a Deus, se aproxime de Deus, e Ele se achegará a vós. Com Deus é assim, querido, você dá um passo na direção dEle, Ele dá 2 passos na sua direção. E Ele encurta a distância com relação a você. Então nossa vida de oração, querido, é muito importante, é o termômetro da qualidade do nosso relacionamento com Deus. Só na intimidade com Deus, presta atenção, teremos perdão disponível para nós, teremos restauração quando as coisas forem mal, teremos libertação quando estivermos embaraçados com algo, teremos poder espiritual disponível para mim e para você. Teremos aquilo que Paulo ouviu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Hoje eu ainda postei nas redes sociais, toda manhã, Deus olha para mim e para você e diz, filho, eu te amo. Filho, a minha graça te basta. Filho, o meu poder está disponível para você. Mas nós precisamos nos achegar a Deus. Orar, querido, é autodisciplina. Ler a Bíblia é autodisciplina. O discípulo é disciplinado. A palavra é até semelhante. Discípulo, disciplinado. É alguém que se autogoverna, é alguém que tem autorresponsabilidade.
Por isso nós estamos nesse novo mover da igreja de discipulado, de crescimento, de estarmos mais próximos uns dos outros, de valorizarmos a comunhão. O tempo todo o pastor Rodrigo tem falado, o valorizar os vínculos em amor, o valorizar uns aos outros. Você tem prazer de estar com as outras pessoas de Deus? Você tem uma disciplina de estar com amigos de fé? Meu irmão, orar é autodisciplina. Orar é intimidade com Deus, mas lembre-se que Satanás vai fazer de tudo para colocar algo mais importante que a sua vida de oração. Sempre Satanás vai oferecer algo mais urgente do que a sua vida de oração. Quantos embaraços hoje na vida das pessoas, quantas baboseiras, sabe, abobrinhas. Irmãos, parem com isso, foquem. Tenha foco, tenha alvos para 2020. Tenha objetivos em Deus, objetivos espirituais, para que você cresça e floresça no Senhor. Amém? Quantos querem crescer e florescer no Senhor em 2020? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, eu quero crescer e florescer no Senhor, para a glória de Deus. Meu irmão, Deus quer que você se achegue a Ele. E a promessa de Deus, e Ele se achegará a vós. Presta atenção sobre a vida de oração, querida. A oração precisa ter o seguinte: primeiro, ela precisa ser desfrutada. Segundo lugar, a oração precisa de um lugar. Escolha um lugar. Além de desfrutar da oração, você precisa escolher um lugar onde você ora. Terceiro lugar, a oração precisa de um tempo. Defina um tempo diário de oração. Outra coisa muito importante é que você precisa de uma atitude de oração. Tem gente que ora de qualquer jeito, tem gente que ora jogando palavras no vento, sem coração, sem sentimento, sem afeição, não adianta de nada. Com vãs repetições, né? Tem gente que só sabe orar o Pai Nosso. Querido, o Pai Nosso é apenas um formato, um modelo de oração para mim e para você. Amém? E a teologia da oração, presta atenção, é a seguinte: você ora o Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Quando você ora, querido, a Trindade está ali com você. Você ora ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Então existe um formato. É o modelo do Pai Nosso. Existe uma atitude que eu e você precisamos ter. Existe um tempo que precisa ser definido para que possamos estar na presença do Senhor. Essa oração, como eu falei, precisa ser desfrutada e precisa achar um lugar especial para você ter com Deus. Um lugar especial onde você e Deus estarão juntos. E outra coisa, querida, a oração precisa de qualidade. Uma oração de qualidade, uma oração profunda. E de vez em quando, nesses períodos de oração, querido, também, de preferência, quem sabe, uma vez por semana, é importante também jejuar. Quando você jejua, a graça de Deus começa a crescer na sua vida. Deixa a graça de Deus crescer em você. Amém? Vou repetir, a oração precisa ser desfrutada. A oração precisa de um lugar específico, a oração precisa de um tempo especial com Deus, a oração precisa de uma atitude, ela tem um formato, um modo, o modelo é o Pai Nosso, ela precisa de qualidade, de profundidade e de consagração. Jejum é uma ótima prática espiritual, nesse tempo de aprofundamento, de se achegar-se ao Senhor. Não adianta também só jejuar tirando a comida e não orando. Tem gente que faz assim, né? Faz um jejum light. Um jejum para emagrecer. Como se fosse um chá emagrecedor, querido. Não é assim. No dia que você separar para jejuar, tem que ser um dia de consagração. Um dia de oração. Um dia de tempo com Deus. O horário que você estaria comendo, você vai estar comendo das coisas espirituais. Amém? Existem vários tipos de jejum na Bíblia. Se você quiser saber mais, outra hora a gente pode falar mais especificamente sobre isso. Terceiro lugar, terceiro princípio, irmãos. Primeiro, nós aprendemos que nós precisamos nos submeter a Deus.
Em segundo lugar, nós aprendemos que precisamos nos achegar a Deus, para que possamos resistir ao inimigo e triunfarmos sobre ele. E em terceiro lugar, o terceiro princípio que aprendemos é: precisamos limpar as mãos e purificar o coração. Fala comigo, limpar as mãos e purificar o coração. Querido, como é que está o teu coração com Deus? Como é que estão as tuas mãos diante do Senhor? Mas pastor, o que significa isso? Irmãos, limpar as mãos significa aquilo que fazemos para Deus. As coisas que fazemos também no dia a dia. As mãos, é com as mãos que nós fazemos as coisas. Sim ou não, irmãos? Sim. Aqui limpar as mãos está falando de uma limpeza completa da parte de Deus, dentro das coisas que nós fazemos para Ele, ou que fazemos de maneira rotineira, no nosso dia a dia. Será que são limpas as coisas que você faz no seu dia a dia? Será que está limpo aquilo que você faz, talvez em nome de Deus ou para Deus? Será que aquilo que você faz é para a glória de Deus? Ou tem envergonhado o nome de Deus e se envergonhado, trazido vergonha para a sua própria vida e culpa? O que é que você tem feito no seu dia a dia? Deus está falando para mim e para você: limpem as suas mãos. Faça aquilo que é honesto, aquilo que é correto, aquilo que é legal, aquilo que é certo. Os fins não justificam os meios. Não adianta eu querer chegar num lugar fazendo as coisas erradas. O processo é tão importante quanto aquilo que você vai fazer lá no final. Limpem as suas mãos, é o que Deus diz. E nós pecadores precisamos diariamente fazer isso diante do Senhor. Amém? Não estou aqui me colocando num lugar melhor do que vocês, não, queridos. Essa palavra é para o meu coração também. É para nós como filhos de Deus, é para nós como irmãos em Cristo, é para nós diariamente, dentro daquilo que vamos fazer, avaliarmos se aquilo que estamos fazendo é para a glória de Deus, vai glorificar Deus, vai honrar Deus, ou vai desonrar Deus, vai envergonhar Deus, vai trazer culpa, vai trazer problema para a minha alma, vai manchar o meu coração. E aí entra o segundo princípio, quando a Bíblia diz purificar os corações. O que significa isso para nós hoje? O que significa purificar os corações? O coração é a fonte das emoções, dos sentimentos, daquilo que pensamos, querido. Como é que estão os teus pensamentos? Como é que estão os teus sentimentos? Como é que estão as tuas emoções? Deus quer purificar o seu coração. A obreira não sabia, ela começou falando isso, né? Que o nosso coração é enganoso e perverso. Ela não sabia o que eu ia pregar, mas foi aqui dentro do que nós estamos falando aqui. É só o Espírito Santo para fazer isso, amém, irmãos? Como é que está o seu coração? Você tem deixado o Espírito Santo falar com você? Quando você tem pensado em algo errado, aquilo te incomoda, aquilo você apresenta diante de Deus e fala: Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim um caminho mau. Como diz o salmista, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Nós precisamos continuamente fazer uma avaliação dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa mente. Será que temos caminhado com a mente de Cristo ou com uma mente mundana? Será que é os pensamentos do alto que têm permeado a nossa vida, ou os pensamentos desse mundo sem Deus? O que tem guiado você, querido? Porque, irmãos, aquilo que você pensa é aquilo que você faz. Se você pensa no errado, você vai fazer coisa errada. Se você acha que o errado está certo, o erro vai permanecer na sua vida e você não vai ser purificado. Por isso que a Bíblia diz que arrependimento é metanoia, é mudança de mente. E nós precisamos, lá em Romanos 12, versículo 2, renovar a nossa mente. Como é que nós renovamos a nossa mente? Pela palavra. Quanto mais a palavra habitar no nosso coração,
mas ela vai purificando a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A Bíblia diz: purificai os corações, limpai as mãos. E a união dos dois, irmãos, presta atenção, de limpar as mãos e purificar os corações, ou seja, aquilo que fazemos, junto com aquilo que pensamos ou sentimos, a união dessas duas coisas, é o que a Bíblia chama de santidade. Santidade. A palavra santidade no hebraico é kadosh, significa separado. Separado com um propósito, separado para uma missão. Separado, querido Deus, você não é seu. O teu corpo não é teu. Você foi comprado por sangue precioso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não foi isso que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Pedro a Bíblia também diz: nós somos comprados pelo sangue precioso. A Bíblia fala em Coríntios que o nosso corpo é santuário do Deus vivo. Irmãos, o que nós temos feito com os nossos corpos? Eles têm sido morada de Deus, templo do Espírito Santo? Ou um habitat de coisas ruins, pensamentos ruins, sabe, emoções ruins? Hoje nós vemos muitos crentes carregados de negatividade, carregados de pessimismo, carregados, só pensa coisa ruim, irmãos. Pensa sempre o pior dos outros, o pior da vida, o pior das situações. Nós não podemos viver assim. Nós somos da fé, nós somos da esperança, nós somos de Deus, querido. Se a igreja não tiver fé, se a igreja não tiver esperança, que esperança esse mundo vai ter? Limpe as suas mãos, purifique os seus corações, é o que diz o Senhor. E isso é santidade. A santidade é como se fosse uma boa visão de um piloto de caça. Tenta imaginar você pilotando um caça 2.300, 2.400 km por hora, é a velocidade que um caça anda, sem uma boa visão. O que vai acontecer com esse caça? Ele vai... Antes de um piloto assumir um caça, esses aviões, né, supersônicos, eles têm que fazer uma bateria de testes, muitos treinamentos, são anos e anos de treinamento, porque eles estão com aviões ali que valem milhões, e eles precisam ter uma boa visão. Como é que está a tua visão com relação a esse mundo, com relação às coisas de Deus? A santidade é o que te dá uma boa visão, e que te faz navegar em águas profundas, a alcançar lugares mais altos em Deus, a vencer a batalha contra o inimigo das nossas almas. Santidade é relacionamento com Deus, santidade é obediência a Deus como Senhor. Deus é o teu Pai, irmão. Deus é teu Pai, Deus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso estilo de vida. Será que temos vivido o estilo de vida de Jesus? Cristianismo não é só uma religião. Religião é como a sociedade nos chama. A sociedade, né, ciências humanas nos chamam de mais uma religião, o cristianismo. Isso é transformar o cristianismo em algo muito pequeno. É colocar o cristianismo em pé de igualdade com as demais vãs filosofias que tem mundo afora. E as práticas equivocadas que nós vemos à luz da palavra de Deus. Cristianismo é o estilo de vida de Jesus. Fala comigo, cristianismo é o estilo de vida de Jesus. Será que temos vivido o estilo de vida de Jesus, irmãos? Olha o que diz Peter Wagner, um dos grandes estudiosos da palavra de Deus, no seu livro Oração de Guerra. Ele diz: a santidade não consiste em amarmos a Jesus e então fazermos o que bem quisermos. A santidade consiste em amar a Jesus e fazer o que Ele quer que façamos. Vocês entenderam? Então, santidade é igual a uma palavra só: obediência.
submissão. Submeta-se a Deus. Se achegue a Deus, é o que nós aprendemos. Em terceiro lugar, limpem as mãos e purifiquem os corações. A palavra de Deus diz que nós fomos santificados por meio do novo nascimento. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio santo para Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós somos nação santa. Jesus nos apresenta lá em Colossenses 1:22 como santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Tudo isso por causa dos méritos de Jesus. Não é por causa de nós, irmãos. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque a gente vem na Betel. Não é porque a gente é protestante, evangélico. Não. É pelos méritos de Jesus. É porque a santidade de Jesus, a justiça de Jesus, foi imputada, ou seja, colocada sobre nós, através da nossa fé. Só para vocês entenderem, querida, é a troca mais abençoada do universo. É o que nós entendemos como o conceito de justificação. A ação de Deus de declarar o homem e a mulher de Deus, de fé, justo perante os seus olhos. Deus pega tudo de ruim que eu e você temos, nós temos, pecadores. Tudo de ruim que nós temos e coloca sobre a cruz de Cristo. E Ele perdoa os nossos pecados. Se nós andarmos com Ele em fé, graça e obediência diante do Senhor. E aí pega tudo de bom que Jesus tem, a sua justiça, a sua bondade, a sua santidade, a sua glória, a unção de Jesus é derramada sobre nós. Quantos querem essa troca abençoada aí? Mas tem que andar com Jesus. Eu vou repetir, querido, a santidade não consiste em amarmos a Jesus e então fazemos o que bem queremos. Tem muito crente assim, sem vergonha. Crente que não se arrepende. Querido, só existem duas classes de pecadores. Pecador que se arrepende, esse vai para o céu. E pecador que não se arrepende, faz o que bem entender, o que quer, como a gente está vendo aqui. Esse vai para o inferno. Que tipo de pecador você é? Um pecador que se arrepende ou um pecador impenitente, que não se quebranta, que não se arrepende, que continua pintando e bordando, fazendo um monte de coisa errada, como se Deus não existisse? É um ateu praticante, se dizendo cristão. Você está entendendo, irmãos? Tem muito crente ateu. Porque ele diz que ama Deus, ele diz que ama Jesus, mas ele vive como se Jesus não existisse. Como se Deus não existisse. A Bíblia Sagrada diz, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quantos querem viver de fato e de verdade a vida cristã? Essa palavra é para nos chacoalhar, eu, vocês, todos nós. Santidade é isso, é o Espírito Santo nos santificando, conforme 1 Coríntios 6:11. É aquilo que a Bíblia diz, todo aquele que permanece nele, ou seja, em Cristo, não vive pecando. Não vive pecando, conforme 1 João 3:6. Ele tropeça no pecado, ele não agarra o pecado e se abriga no pecado. E quando ele cai, ele se levanta em Deus. Ele confessa, ele se arrepende e ele abandona a prática equivocada do erro. Então, irmãos, entenda que a santidade ela tem que estar para fora, mas também ela precisa estar aqui dentro. Purificar o coração fala de algo interno. E lavar as mãos fala de algo externo, visível. Por que é importante nós termos padrões de santidade internos e externos? E lembre-se, querido, o que vai externar é aquilo que está aqui dentro. Deus começa a mudança de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Deus muda o teu interior para depois mudar o teu exterior. Mas os padrões externos, aquilo que está lá fora, com relação à santidade, vai nos ajudar também. Nós precisamos ser visíveis dentro daquilo que fazemos ali fora, de dentro de nós. Quando nós olhamos esses padrões externos, eles nos ajudarão em três coisas. Primeiro,
nós enxergaremos a ausência de santidade, se você não está externando aquilo que Deus mudou aqui dentro de você. É porque não mudou aqui dentro, querido. A ausência de santidade é quando você não externa lá fora aquilo que Deus faz aqui dentro. Como, por exemplo, os fariseus e os saduceus. Segundo, os padrões externos são indicadores também da sua maturidade espiritual. Será que as pessoas têm visto em você maturidade espiritual? Maduro espiritualmente, ele é bem resolvido dentro, mas ele também tem padrões de santidade externos. Amém? E por último, nós aprendemos que padrões mais elevados são exigidos dos líderes espirituais. Vocês podem ter certeza, queridos, que o padrão das ovelhas é um, do líder é muito maior. Muito maior diante de Deus. Por isso nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: vigia, meu irmão. Vigia, irmão. Isso não é só um jargão, né, evangélico. Não. Nós temos que andar na sobriedade, nós temos que andar na vigilância, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando o quê? A quem tragar. Mas ele não vai tragar você em nome de Jesus, porque ele está sendo desmascarado aqui nessa noite, e você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então lembre-se disso, padrões externos, limpar as mãos, padrões internos de santidade, purificar os corações. A santidade não consiste em amarmos a Jesus, e então fazermos o que bem quisermos. A santidade consiste em amar a Jesus, e fazermos o que Ele quer. Amém? O que nós aprendemos? Os 3 princípios. Submeta-se a Deus. Segundo lugar, achegai-vos a Deus. E terceiro lugar, limpar as mãos e purificar o coração. Quantos querem viver o estilo de vida de Jesus? Então fica de pé diante do Senhor, fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração, querido. Lembre-se, resista ao diabo. Não resista a Deus, resista a Satanás, se submetendo ao Senhor, e Ele vai fugir de você. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, porque cremos na Tua palavra. Cremos que toda mudança começa de dentro para fora, Pai. Mas nós também temos que colocar para fora aquilo que o Senhor já gerou aqui dentro de nós. Por isso nós te pedimos mudanças internas primeiramente, para que surjam mudanças externas também a partir do nosso coração. Purifica o nosso coração, Senhor. Limpa, lava as nossas mãos, aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Ó Deus, dá-nos a mente de Cristo. Senhor, nós queremos nos quebrantar, nos humilhar, nos arrepender. Ó Deus, nós queremos humildade no nosso coração, na nossa vida, para que ao seu tempo o Senhor venha nos exaltar. O Senhor venha se glorificar através das nossas vidas, Pai. Por isso conserta o que tiver que consertar na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor. Vai restaurando-nos conforme a Tua palavra, vai nos lavando pela Tua palavra. Ó Deus, leva o Teu povo ao triunfo na batalha espiritual, a uma vida vitoriosa, a uma vida abundante, que Satanás não tenha vez na vida deles. Que nenhum daqui nessa noite, aqueles que nos ouvem pela internet, sejam assolados pelo inimigo, subjugados nos seus pecados, erros e falhas, mas pela graça de Deus, voltem-se ao Senhor, em quebrantamento, em arrependimento de vida, em confissão de pecados, em conserto com o céu, em realinhamento com o teu coração, Pai. Porque só através do alinhamento com o céu nós teremos avivamento do céu. Senhor, abençoa a vida de cada irmão, abençoa as nossas casas, que as nossas casas sejam purificadas. Ó Deus, que os nossos corações sejam purificados, que a Tua igreja cresça em santidade.
Que não venhamos fazer aquilo que nós queremos fazer, mas aquilo que o Senhor quer. Que não vivamos a nossa vontade, mas a tua vontade. Que não sigamos o nosso coração, que é enganoso e perverso, mas o teu coração, que é bondoso, que é maravilhoso, que tem projetado e sonhado o melhor para nós. Senhor, vai fazendo as mudanças necessárias, que só o teu Espírito pode fazer. Senhor, eu não posso, mas tu pode pelo teu Espírito, Senhor. Vai fazendo isso, vai lavando a tua noiva pela tua palavra, vai purificando, vai levantando uma igreja sem mácula, nem mancha, nem ruga, Pai, para o dia do arrebatamento, para quando a trombeta soar, Pai. Ó Deus, quando os mortos ressuscitarem, nós os que tivermos vivos, subiremos contigo em glória e graça, e nos encontraremos contigo nos ares. No abrir e fechar de olhos, os nossos corpos mortais se revestirão de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E nós nos encontraremos com tudo e reinaremos com Cristo para sempre, para o louvor e glória do teu nome. Que possamos ser uma igreja que faz a diferença, uma igreja que exala o bom perfume de Cristo, uma igreja que dá bom testemunho, Pai, uma igreja que faz a diferença na nossa cidade e região, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Levanta as tuas mãos comigo, e que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor purifique você e eu de todos os nossos pecados, nos lave com o seu sangue precioso, nos purificando de todo mal. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, e que você saia daqui abençoado em triunfo e vitória.